Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal Imparável para uma conversa diferente de todas que você já viu por aqui. O meu convidado de hoje, muito especial, dedicou 18 anos de sua vida, 17 anos de sua vida ao sacerdócio. Ele era padre e decidiu, em 2018, mudar os rumos da sua vida. Voltou a ser concurseiro, algo que ele não fazia há muito tempo. Voltou a estudar com muito afinco e conseguiu aprovações em diversos concursos. Márcio de Farias Magalhães hoje é gestor de políticas públicas e gestão governamental na área de tecnologia de informação do Distrito Federal e também está aprovado no concurso do TRF da primeira região em primeiro lugar, no TJDFT em 21º lugar, dentre outros concursos. Voltou a estudar para concursos aos 46 anos e hoje aos 53 já está colhendo muitos frutos aí desses resultados. Ele vai contar um pouquinho dessa mudança tão diferente na sua vida pessoal e profissional, os erros, os acertos e como ele chegou até aqui. Márcio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado pela recepção, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, um prazer imenso te conhecer pessoalmente, né? Sempre me lembro de uma fala que eu ouvi várias vezes em vários vídeos, né? Do GRAM mudando vidas, né? E eu posso dizer que a minha também foi mudada, também uma das fases da mudança dela foi passar pelo GRAM, para conseguir as minhas aprovações, para conseguir fazer tudo aquilo que eu precisava diante do desafio que me foi apresentado, né? Me foi apresentado e eu mesmo me coloquei quando eu resolvi fazer uma nova mudança na minha vida. Né? Então, um prazer imenso te conhecer, um prazer imenso mesmo participar desse momento aqui. Márcio, em 2001 você decidiu que se dedicaria ao sacerdócio, né? Você tornou estudante ali, né, no seminário, já tinha sido até servidor público por um tempo. Sim. E por que decidiu seguir esses rumos? E depois, indo adiante, né, depois de 17 anos, por que decidiu voltar para talvez a carreira inicial ali? Tá, então a partir dessa sua pergunta eu vou fazer um resumo desse trajeto, né? Eu vim de uma família relativamente simples, né? Meus pais eram comerciantes e muito católicos, né? Minha mãe, em especial, muito católica, então desde criança sempre me levou para a igreja. E depois de um tempo, depois de certa idade, eu mesmo tomei gosto pela coisa e segui esse caminho, era muito envolvido na minha comunidade. Aos 22 anos eu passei no primeiro concurso público, né? Eu fazia ciência da computação na época na UNB e passei para carreira de finanças e controle na época, né? Então, para técnico de finanças e controle. E quando fui convocado, fui chamado para a STN, Secretaria do Tesouro Nacional. Lá eu trabalhei por 6 anos, né, nessa área, sempre na área de TI, que é a minha formação inicial. E durante esse tempo que eu estava lá, eu nunca me afastei da igreja, de participar dos movimentos, e era muito envolvido mesmo. Mas a peculiaridade é a seguinte, se alguém, por exemplo, quando eu tinha 26 anos, se alguém falasse assim, você vai ser padre, eu ia falar assim, você está ficando louco, porque eu nunca pensei nisso. Né? Nos 26 anos eu nunca tinha pensado. Mas como eu participava muito, era muito ativo nos grupos, né, principalmente na lá chamada Escola de Evangelização da minha comunidade, chegou um momento que nesse envolvimento eu comecei a me ver do outro lado, a pensar como seria estar como um padre celebrando. Então eu passei um tempo nesse, digamos assim, discernimento. E ao mesmo tempo a vida pessoal, né, a vida de trabalho estava indo muito bem, terminei meu curso da UNB, aí voltei a fazer concurso, na época eu tinha passado para o concurso do MPU, para a área de tecnologia da informação, e foi quando eu tive esse momento de, como é que eu posso dizer, uma crise, né, crise vocacional. Vou para o sacerdócio ou não vou? Aí chegou um momento que eu falei, não, é isso que eu quero, eu vou fazer isso. Aí entrei para os franciscanos, né? Em 2000, ou melhor, em 2000 eu pedi demissão da STN, né? Eu entrei no plano de demissão voluntária, e no começo de 2001 eu entrei para os franciscanos. Fiquei 18 anos, né, o total, quase 18,
E nesse tempo fiz muitos trabalhos lá, até porque eu já cheguei mais velho um pouquinho, né? Eu já entrei no seminário, eu tinha 29 anos, né? Então eu cheguei lá mais velho um pouquinho, já tinha uma experiência com computação, com computadores. O comum é chegar com 20. A maioria da minha turma tinha gente que chegou com 17. Então entre eu e o mais novo eram 12 anos de diferença, né? Mas aí fui bem ali, eu me saí bem, a gente tem nos franciscanos tem uma fase chamada postulantado, que é o primeiro ano de formação, depois o noviciado, que é um ano mais isolado, é quando você recebe o hábito. O hábito é aquela roupa que os franciscanos usam, ou cinza ou marrom, depende da congregação, do nível da ordem, né? E faz os votos, e aí fui seguindo toda essa trajetória. Fiz filosofia, teologia. Quando eu estava fazendo teologia, eu resolvi ao mesmo tempo fazer um mestrado em filosofia, aí me permitiram, eu fui para a UNB, fiz o mestrado na UNB, em filosofia também. E quando eu cheguei na ordenação, em 2009, então já estava terminando o mestrado em filosofia, tinha terminado a graduação em teologia também, e estava terminando o mestrado. Aí fui ordenado, e logo que fui ordenado, eu fui feito, 10 meses depois, fui feito reitor do seminário. Acho que o fato de eu ter entrado mais velho, mais experiente, me deu uma visão de mundo que eles falavam, não, isso aqui vai agregar. Então, minha função foi essa, ser o formador dos novos frades, ou seja, o reitor é aquele que cuida daqueles que estão se preparando para o sacerdócio. E foi o meu trabalho durante todo o tempo lá. Então, eu fiquei 5 anos no seminário aqui da Asa Norte, né, junto ao Santuário São Francisco, o Seminário São Francisco, como reitor. Lá era reitor dos teólogos, e depois, em 2015, eu fui transferido para um outro seminário que fica em Santa Maria, aqui a 20 e poucos quilômetros, né? E lá também como reitor do seminário, mas lá o seminário de filosofia. E foi muito bom, eu acho que valeu muito a pena, né? Não me arrependo desses meus 17 anos e meio com os franciscanos, mas eu sempre tive uma convicção muito forte em mim, assim, olha, no dia que eu não estiver bem aqui, no dia que eu não estiver feliz, no dia que eu achar que a coisa não está andando bem para mim ou para os outros, que eu não estou fazendo bem ou não está fazendo para mim, eu vou embora. Eu falo isso por quê? Porque ali também eu vi muita gente boa, muita gente excelente, mas também vi muita gente que estava lá porque não tinha coragem de dar um passo e ir embora, né? Que de alguma forma não estava vivendo bem ali e não tinha coragem de ir embora. E eu sempre tive como eu vi muito esses casos, eu sempre tive essa convicção. No dia que eu não estiver bem, eu vou embora, eu começo de novo, eu não tenho problema com isso, né? E aí, repito, foi muito bom para mim, durante muito tempo aprendi muita coisa, fiz muita coisa boa, sabe? Ajudei muita gente, fui ajudado também, cresci muito como homem, cresci muito espiritualmente. Foi um período que eu digo fantástico. Mas chegou um momento que eu mesmo percebi, falei, não dá mais para mim. Não dá mais para mim. Foi uma série de questões internas, né? Internas lá, a província a qual eu pertencia, ela estava passando por um momento difícil em termos de valores, na minha visão, né? De valores. Faz-se voto de pobreza, obediência e castidade, mas luta-se muito por poder, luta muito por dinheiro. E eu falei, poxa, isso aqui está incoerente, né? Então, se for para eu buscar dinheiro, se for para buscar poder, eu vou para outro lugar, não vou ficar aqui perdendo o meu tempo nessa situação aqui, fingindo ser uma coisa e sendo outra. Repito, isso aqui aconteceu com uma parte, com algumas pessoas lá, mas no geral as pessoas são boas. Mas eu via muito a contradição humana, né? Eu via muito isso. E isso fez eu chegar um momento e começar a pensar, não, talvez não seja o meu caminho. Aí fiz um tempo de discernimento, de oração, alguns anos, na verdade, até que eu resolvi deixar e recomeçar. Como é que foi recomeçar aos 46 anos? Imagino que sem dinheiro algum, ou sem, não sei se porque você mesmo mencionou que vocês faziam votos de pobreza. Então você não tinha patrimônio nenhum, não tinha dinheiro, não estava recomeçando, como é que foi? Para te confessar, até hoje eu não tenho nada no meu nome, né? Não tenho nem nada. Na época eu usava um carro que foi dado para mim, pessoalmente, né? Por necessidade do trabalho. Como eu estava em Santa Maria e lá estava... quando eu fui para lá, o carro era muito ruim, começou a dar problema. Aí me lembro que teve uma vez que o pessoal pediu, me chamou para celebrar um casamento aqui na Asa Norte, e eu vim
com o carro de lá, e chegou no meio do caminho, o carro quebrou, eu liguei e falei, olha, alguém veio me pegar aqui que o carro deu problema. E isso aconteceu algumas vezes, né? De vez em quando eu ficava na estrada. Aí o pessoal, os amigos se juntaram, os amigos da paróquia, principalmente aqui da São Francisco, mas também de outras comunidades que tinham contato comigo, se juntaram, fizeram eles chamavam um livro de ouro, né? Cada um assinava lá uma linha, deixava uma mensagem e dava um valor, e eles pegavam e juntavam e me deram um valor para eu comprar um carro. Aí eu comprei esse carro, ou seja, o carro foi dado para mim, mas mesmo assim, quando eu saí, como eu não podia ter nada no meu nome, ele estava dando na província, eu deixei. Falei, fica aí, não é meu, né? Então, como você disse, eu saí, digamos, com uma mão na frente e outra atrás, mas eu tive apoio, né? De pessoas lá dentro, da minha família, né? Das pessoas que caminham comigo. E esse apoio foi fundamental para eu poder recomeçar, né? Então, quando eu saí, eu saí com os frades mesmo lá, alguns me deram, um me deu 5 mil, outro me deu 5 mil, outro 5 mil. Eu saí com 15 mil reais e tinha mais um pouquinho já em conta. Então eu devia ter uns 20 mil para ficar um tempo assim, né? Parece bem pouco se você não tem nenhuma perspectiva. E esse aí é o que eu usava, por exemplo, para fazer minha primeira assinatura do GRAN, né? Aí fui morar, né, aqui na Asa Sul, e nessa experiência eu comecei a estudar e comecei a cumprir o horário de trabalho, né? Falava, não, agora se eu só vou estudar, eu vou ter que bater isso muito forte. Tive oferta de emprego na época para dar aula, né? Eu tenho mestrado, fui professor de filosofia há muito tempo na Universidade Católica. Eu tive algumas ofertas assim, mas eu fiz opção. Eu falei, eu quero voltar para o serviço público. O que te atraía no serviço público? A minha experiência anterior, principalmente, né? Eu tinha sido servidor público de 94 até 2000, da Secretaria do Tesouro. E quando eu saí, eu estava numa situação bem agradável, assim, estava bom, eu gostava do que eu fazia. Eu saí realmente porque me sentia aquele chamado vocacional, né? E fui seguir esse chamado naquele momento, né? Mas quando eu saí, eu não tinha dúvida disso. Eu quero voltar para o serviço público. Mesmo que eu tivesse chance, e já teve vez de eu estar em casa e me ligarem, por exemplo, um colega ligou lá você não quer vir aqui para o Marista para dar uma aula, umas aulas de filosofia, de ética, né? Meu mestrado em ética, né? Aí eu falei, não, eu vou esperar um pouquinho. Teve um outro colega que me ofereceu um trabalho na época como um prestador no FNDE, né, aqui do lado, né? Então eu tive algumas ofertas assim, mas na época eu estava muito focado assim, eu vou conseguir via estudos, né? Eu vou conseguir voltar via estudos. Você fez essa transição em 2018. 2018. Hoje estamos em 2025, na data de gravação dessa entrevista. Demorou quanto tempo para as coisas começarem a dar certo ali, começar a colher alguns resultados? Então, quando a gente começa, a gente fica meio sem saber o que fazer, né? Eu me lembro que eu tinha orientação de quê em relação a concurso. Quando eu saí, eu falei, vou estudar. Aí uma colega minha falou, eu faço assinatura do GRAN, então experimenta lá para você ver. Aí ela me mostrou como é que era, né? Abriu a tela lá, mostrou como é que era. Eu lembro que era até uma aula do Aragonês que ela me mostrou, né? O direito constitucional. Aí eu falei, bom, é isso que eu quero. Aí fiz a assinatura, né? E comecei a estudar, e comecei a ir por esse caminho. Mas assim, no começo tinha essa orientação muito clara dos professores. O que o professor falava, eu estava indo por ali, né? Aí teve o primeiro concurso que eu fiz foi da Câmara Legislativa do DF, né? Mas tinha 2 meses, 3 de estudos, né? Então não tinha, digamos, nem muita condição de competir ainda. E mesmo assim eu fui bem na prova, né? Eu acabei me saindo relativamente bem, longe de passar, mas eu fiquei satisfeito com o resultado, por estar estudando na época há 2 meses. Mas aí fui pegando o jeito. E na época também, eu queria passar em um concurso. E eu estava muito tempo longe da minha área, que é a tecnologia da informação, né? Eu sou formado em ciência da computação. Então eu falei, eu quero um concurso que tenha muita vaga. Aí a orientação, qual concurso tem muita vaga? O concurso de polícia, né? Aí eu comecei a estudar para a polícia. Então aí comecei as aulas pelo GRAN, né? O direito
direito penal ali firme, né? E estudando, até que surgiu um concurso da PCDF, Polícia Civil DF, e que ela veio cobrando no seu edital muita coisa de TI. Então veio cobrando conteúdo de redes, conteúdo de banco de dados, conteúdo de segurança da informação. Sim. Aí isso fez eu voltar para a minha área. Por quê? Porque eu comecei a estudar e falei, poxa, eu levo jeito para isso aqui. Porque eu não estava estudando para TI porque eu falava assim, eu estou quase 20 anos fora da área, né? Estava 18 anos fora da área de computação. Esses 18 anos, na velocidade que as coisas de tecnologia mudam, eu estava totalmente fora. Então eu falei, eu não tenho condições de fazer um concurso para TI nesse momento. Aí quando chegou da Polícia Civil, eu comecei a estudar. Aí eu falei, não, beleza, aqui eu me saio bem. Aqui eu me saio bem. Aí começou a pandemia, na véspera da prova da PCDF, né? A prova da PCDF, se eu não me engano, você via na primeira semana de março, na última de fevereiro entrou a pandemia. Aí cancelou o concurso, né? Suspendeu o concurso, e eu fiquei estudando meio ali que vai voltar daqui um mês, daqui 2, e nada aconteceu. Quando chegou em maio daquele ano, aí teve um concurso, o único concurso que eu lembro que teve aquele ano, durante a pandemia, que foi um para a Secretaria de Governo Digital, na área de TI. Concurso temporário. Aí nesse concurso temporário foi o primeiro que eu fiz de TI, aí eu passei nele. Porque como eu comecei a estudar lá para a polícia... Esse foi em 2021. Em 2021. Você Então foram 3 anos. Chegou a tomar posse nesse? Sim, trabalhei 3 anos lá. E de 2018 a 2021, os 20 mil reais duraram? Não, aí eu tive, né? Eu continuei fazendo alguns trabalhos, mesmo eu tinha uns grupos chamados Equipes Nossa Senhora, em que eu dava, se chama assistência espiritual para eles, e eu continuei dando essa assistência, eles me ajudavam um pouquinho, mas ajudava, né? E eu tive, né? Tinha minha irmã que me passava alguma coisa, eu não fiquei desassistido em nenhum momento, né? Graças a Deus, né? Eu tinha também, assim, eu tenho um companheiro, né? E na época ele já estava com ele e ele também me ajudou muito com essa coisa de... Nunca me deixou faltar nada, né? Nunca me deixou faltar nada. E aí, nesse sentido, eu consegui manter bem. É lógico que eu não tinha condições de fazer grandes coisas, não tinha condições de viajar. Estava ali me mantendo, mas muito bem até por sinal, né? Nesse sentido. E você, durante sua preparação, um período difícil que a sua irmã ficou na UTI? Agora foi no finalzinho, né? Foi nesses últimos meses. Ela vai sair amanhã, por sinal. Vai sair amanhã, por sinal. Ela ainda está? Ela ainda está. Ela vai sair amanhã. Ontem eu estive com ela. Foi agora nessa fase final. Mas assim, voltando um pouquinho àquele ponto, que a partir de que eu passei nesse concurso da Secretaria de Governo Digital, onde eu fiquei 3 anos, eu passei para especialista em ciência de dados na época, eu não fiz mais concurso para outras áreas. Aí eu comecei a fazer só para tecnologia da informação, né? Então foi assim uma... E saiu passando um monte, depois a gente pode falar disso. Tem umas 10 aprovações aí, né? E aí acho que o grande ponto foi essa de primeiro lugar, né? Que foi... Justamente com minha irmã internada, eu recebi essa notícia, né, de primeiro lugar. E então, minha irmã, o que aconteceu? Minha irmã, desde 2008, ela luta com câncer, né, e esse câncer, ele já se manifestou várias vezes, em vários locais diferentes, e ela sempre vai lá, se chama lipossarcoma. Inicialmente, ele saía tipo uma bolsa de gordura, e dentro dessa bolsa ficava o tumor. Né? Aí tinha que abrir, tirar. Primeira vez lá em 2008, quando descobriu, tinha 2 quilos a bolsa, imagina o tamanho. E ela sempre foi muito forte nisso, né? Terminava a cirurgia, passava 5, 10 dias no hospital, vinha para casa, mais 10 dias estava trabalhando. Aí sempre foi assim, né? Nisso foram 5 grandes cirurgias, né? Para tirar em lugares diferentes. E aí chegou a 6ª agora, que foi no dia 7 de novembro do ano passado. Aí essa foi mais complicada, porque estava muito perto do coração, a cirurgia tocou nos 2 lados, costela de um lado, costela do outro, tirou parte do externo, tocou no coração, tocou no pulmão. Mas assim, a expectativa nossa que a gente tinha, como ela sempre foi muito forte, é de que vai passar,
5 dias, 10 dias, vai ter o tempo de internação, daqui a pouco vai para casa e vai ficar bem, né? A gente, minha casa, nós somos pessoas de muita fé, né? Então a gente falou, isso vai acontecer, né? Mas dessa vez complicou muito, né? Então, ela vai sair, como eu disse, amanhã vai estar completando 5 meses e 16 dias de internação. Nisso, os 3 primeiros meses quase inteiros foi em coma, né? E a gente teve que dar assistência total. Ao mesmo tempo, ela era que cuidava da minha mãe. Minha mãe tem Alzheimer. Aí a minha mãe teve que passar para casa da minha outra irmã. E a gente teve que, de alguma forma, você ajudava também se desdobrar a cuidar da minha mãe e dar assistência da minha irmã no hospital, né? Enquanto isso, estudava para concurso. Eu estava estudando... do TRF, especificamente. Na verdade, do TRF, a prova foi um pouquinho antes. Né? Eu estava estudando... O meu objetivo era o concurso do TSE. Do TSE que estava marcado para dezembro. Né? E no meio do caminho tinha o TRF e tinha o STJ. O STJ. Aí, quando chegou a prova do TRF, eu fiz, né? Mas eu achei que fui bem, né? Inclusive, assim, quando eu falei a nota que eu consegui, os colegas meus brincavam, você está em primeiro lugar, né? Essa nota foi muito alta. E eu achei que, né? Eu falei, não, tudo bem, eu acho que fui bem, mas não em primeiro lugar, né? Aí, quando chegou o resultado, que foi bem depois, a minha irmã já estava internada, já foi finalzinho de... Eu não lembro se foi finalzinho de novembro, se é o resultado, ou começo de dezembro. Aí eu assustei, falei, realmente foi o primeiro lugar, né? E fiquei muito feliz com essa conquista, né? Ainda consegui passar também no TSE, mas o TSE não foi finalizado ainda, não sei. Mas eu não passei entre os primeiros, não. Passei no intermediário ali. Né? E já tinha passado também no TJDFT, mas esse já tem 2 anos, né? Todos na área de tecnologia de informação, né? Mas aí, com essa coisa da minha irmã, que meio que me quebrou, tanto assim, que quando ela foi internada e comecei a ir para o hospital, eu já não conseguia mais o mesmo ritmo de estudos, né? Então, quando chegou o concurso do TSE, eu fui lá fazer, mas eu já não estava mais, como é que se diz, não estava conseguindo mais o ritmo que eu tinha antes. Mas como estava bem preparado, no geral, né, alguns anos de preparação, ainda fui bem na prova. O que foi mais difícil nessa jornada de concurseiro para você? Mais difícil, eu acho que, em alguns momentos, saber que direção tomar, sabe? A gente começa a estudar de forma meio aleatória, meio, que nem eu falei, né, comecei a estudar para a polícia, porque era o que tinha mais vaga. Eu nunca pensei se eu tinha vocação para isso, eu queria um trabalho, né? Mas também, assim, a hora de você aprender a ver qual é o teu limite naquele momento. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Por exemplo, o meu concurso que eu fiz foi Câmara Legislativa. Eu não tinha a mínima condição, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer prova, mesmo assim, né? Mas eu penso assim, hoje, com a experiência que eu tenho de 7 anos aí de concurseiro, quase 7 anos, faz 7 anos agora em maio isso. 7 anos é que, se eu hoje fosse orientar alguém, eu ia falar assim, olha, vai subindo degraus. Não tenta focar numa coisa que está muito longe da tua realidade, né? Então, eu acho que eu tive essa dificuldade, de que, aos momentos, eu apontei para um lugar assim e perdi chances que eu teria de conseguir uma coisa, digamos, menor, mas mais plausível para mim. Porque, assim, quando a gente olha, vou fazer um concurso. Não, eu quero passar no Senado, né? Eu quero ser consultor do Senado, concurso dos mais difíceis que a gente tem por aí. Ou eu quero ser, quem é de direito, juiz, né? Aí, de repente, fala assim, olha, é bom baixar a bola um pouquinho, né? É bom perceber o momento que você está vivendo, que você está passando, para você chegar naquela hora certa e ter condições de fazer a coisa bem feita. Então, eu acho que essa ideia de você fazer concursos e ir galgando vitórias maiores, ela é muito, muito bem-vinda. E a gente no começo fica perdido. Então, você aponta em direções que você não tem condições de fazer e que aí você perde tempo. Né? Então, várias vezes eu estava indo com foco aqui, surgiu tal concurso, eu desviava do foco total, aí perdia aquilo que eu estava estudando, começava a estudar outras coisas totalmente diferentes, que eram novas, e que eu não ia conseguir resultado, sendo que o concurso já saiu, eu não teria tempo para aquilo. Eu acho que a preparação ela tem que ser feita assim, visando longo prazo mesmo. Tem gente que consegue passar com 3 meses? Tem, eu já vi. Né? Tem, eu já vi.
Mas eu acredito mais num processo em que você vai crescendo, em que você vai melhorando, em que você vai conhecendo as tuas fraquezas, as tuas limitações, para você poder conseguir ir adiante nisso. Porque senão desanima, né? Você vai... eu estava aqui nesse foco, resolvi para outro caminho e me dei mal ali e não consigo mais voltar para cá, né? Eu tenho essa impressão. Sim. E é o que você está fazendo, né? Eu estou fazendo, de um tempo para cá, a partir da orientação de um que hoje não está mais no GRAN, mas que me ajudou muito, inclusive a carreira que eu estou hoje foi uma live do GRAN em que ele fez, né? Estavam o professor Túlio Carrijo e o professor Anderson fazendo uma live falando da carreira de políticas públicas. E aí, a partir dessa orientação do professor Túlio, eu comecei a entender essa questão de você ir por degraus, você conseguir olhar o que você tem foco, o que você consegue. Sim. Naquele momento, né? Isso é difícil, parece uma coisa simples, mas não, porque a gente quando está nesse mundo de concurso, a gente vislumbra grandes coisas, né? E tem grandes sonhos, que são todos plausíveis, todos possíveis, mas eu digo no momento certo. E eu acho que uma grande perspectiva é você conseguir perceber o seu momento. Mudando um pouco a direção aqui da conversa, na verdade retomando, você foi criticado por ter saído do sacerdócio? Fui criticado por algumas pessoas, mas também fui apoiado por muitas outras. Porque, assim, as pessoas mais próximas de mim, elas, de algum modo, elas sabiam das dificuldades que eu estava passando, né? E daquilo que estava acontecendo. A Ordem Franciscana foi muito boa comigo no momento, mas também em outros momentos foi meio ingrata. Então, teve críticas. Tem gente que não entende, fala, você está deixando Deus. Eu falei, não, nunca deixei Deus. Tanto que hoje eu sou catequista, eu continuo atuando, eu vou celebrar a Páscoa, tudo certinho, né? Eu sou cristão, né? Tenho minha religiosidade muito forte, isso é um aspecto muito forte em mim. Nem que eu quisesse, acho que eu conseguiria largar isso, porque está muito enraizado e minha fé é algo que eu considero, digamos assim, intocável. Até porque um dos motivos que quando eu tomei a decisão de sair foi para conservar a minha fé. Porque chegou um momento que eu falei assim, se eu ficar aqui, eu corro o risco de perder a fé. Então é melhor eu sair, preservar. Eu continuo bom cristão, eu acho que eu faço as minhas obrigações de cristão, tenho minhas falhas, como todas as pessoas têm, né? Mas eu sou feliz por ser cristão. E chegou a sofrer etarismo em algum momento, na retomada dos estudos? Não. Etarismo nunca percebi diferença, nunca me senti diferente. Eu digo de outras pessoas falarem, você não tem condições? É idade, já passou da hora. Não, isso aí eu nunca tive, não. Até porque, assim, as pessoas que me conheciam sabiam que eu tinha um histórico de estudos, né? Então, eu passei no concurso lá atrás da STN, mas depois eu fiz a minha faculdade, na UNB, depois eu fiz filosofia, fiz teologia, depois fui ser professor. Muito, né? Então, a minha tendência, a minha visão para o estudo sempre foi muito, muito clara, assim. E eu nunca senti, assim, etarismo. Você não vai conseguir porque você tem mais idade. Não, tinha gente que falava assim, é difícil, né? Eu me lembro que ainda uma coisa assim que sempre marcou muito foi ainda jovem, lá na minha juventude ainda, o meu primeiro vestibular na UNB foi para estatística, né? Estatística era um curso na época que você passava com uma nota razoavelmente baixa, porque não era muito concorrido. E quando eu resolvi fazer computação, se eu tive algum preconceito nessa época, foi um colega meu que falou assim, você acha que computação é igual a estatística? Que você vai passar assim, de qualquer jeito? Você estudou em colégio público, você não tem condições de passar em computação. Eu sofri esse tipo de preconceito, mas bem lá atrás, e de uma pessoa que não devia ter feito esse tipo, porque vinha da mesma situação que eu. Mas talvez ele não acreditasse nele, não sei. Aí ele falou isso para mim, né? Mas eu falei, não, eu vou atrás, eu vou conseguir, né? Mas etarismo mesmo eu nunca percebi, não. Né? E dentro do serviço público você está feliz? Eu gosto do que eu faço. Eu digo que eu dei muita sorte também, fui abençoado, porque eu trabalho num lugar hoje super bacana, em que as pessoas são muito, como é que se diz?
Irmãos mesmo, de chegar, ensinar as coisas, ter paciência, de esperar aprender, né? Porque eu estou aqui, eu trabalho atualmente, eu sou da carreira de políticas públicas, gestor governamental, né? O cargo de gestor na área de TI, e eu fui alocado na Secretaria de Tecnologia de Informação. E na Secretaria de Fazenda, justamente na Secretaria de Fazenda do DF, que eu cuido dos sistemas fazendários, eu trabalho com eles. E lá todo mundo estava muito disposto, muitas pessoas que têm muita experiência, que estão lá há muito tempo, mas logo que eu cheguei lá, senta aqui, deixa eu te ensinar isso aqui. Deixa eu... Me passando cada passo com paciência. Não, estou em dúvida disso aqui. A pessoa vinha, me ajudava. Né? Essa, na verdade, Gabriel, foi uma realidade que eu sempre encontrei no serviço público. Na minha primeira experiência também lá atrás, lá na STN, eu me lembro que eu cheguei e os colegas estavam muito prontos a me ajudar. E assim, eu falo uma coisa assim, eu sou um cara estudioso. Então, se você me falar assim, você tem que fazer isso aqui, eu vou aprender aquilo. Nesse momento eu posso não saber nada. Daqui a pouquinho eu vou aprender e vou fazer e vou conseguir me sair bem ali. Também quando eu fui nesse tempo que eu fiquei na Secretaria de Governo Digital, eles trabalham com... A gente faz trabalhos lá nas empresas. Então, eu estava na Secretaria de Governo Digital, mas fui alocado na ANAC. Né? E na ANAC eu cheguei lá, passei em ciência de dados. Quando eu fui contactado para começar a trabalhar, o meu chefe da época, né, falou assim, mas você não está vindo para ciência de dados, você passou no curso de ciência de dados, mas eu preciso de alguém de banco de dados. Eu falei, tá bom, você só me dá um tempinho para eu me adaptar a isso aí. Ele, beleza. Aí eu cheguei lá, fiz um curso, comecei a trabalhar com banco de dados. Passou um tempo, saiu o desenvolvedor principal. Né? Ele era da nossa equipe, também era do mesmo concurso, ele passou em outro concurso, saiu. Aí o Samir, que é meu chefe na época, falou assim, Márcio, eu já vi que você é o que tem a maior capacidade de adaptação aqui. Então eu quero que você largue agora a parte de banco de dados e vai para desenvolvimento. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí me deu um tempinho lá, um curso para eu fazer, e daqui a pouco eu estava lá desenvolvendo. Né? Então eu tenho essa facilidade, facilidade assim, no sentido de me dar um tempinho, eu vou aprender, eu vou fazer, né? Não tem tempo ruim nesse sentido. Mas eu também encontrei muitas pessoas para me ajudarem. Sim. Muitas pessoas ali bom, dentro, um ambiente bom. Eu acho isso fundamental. Eu confesso que agora, por exemplo, eu estou provavelmente daqui a pouco tempo eu vou sair de lá para ir para o TRF, provavelmente, né? E eu me preocupo muito isso, que ambiente que eu vou encontrar lá, né? Eu espero que seja muito bom também. E normalmente eu também acredito que a gente faz o ambiente. A gente contribui. A gente contribui. Você chega lá de boa vontade, não há de ter nenhum grande problema nesse sentido. Você mencionou há pouco que até hoje você não tem nada no seu nome. Você ainda segue desapegado, assim, mesmo já tendo uma renda boa, condições? Na verdade, assim, hoje eu tenho uma grana guardada, né? Estou fazendo minhas economias, mas eu não quis ainda comprar um carro, por exemplo, né? Eu tenho... mas eu moro muito bem, né? Eu não tenho nada no meu nome, mas eu tenho um companheiro, a gente tem um apartamento bom, né? Que é lógico, a maior parte, digamos assim, se for falar da minha contribuição, ela é mínima, dele é a maior parte, né? Porque ele já tinha uma história toda, é servidor público há muito tempo também, tem toda uma história também já bem construída nesse sentido. E assim, eu não faço muita questão não de ter nada assim meu nome, de ter uma grande... Eu quero ter condições de viver bem, condições de fazer aquilo que é necessário, condição de ajudar as pessoas. Mas é lógico, eu gosto de conforto, eu gosto de viajar, eu gosto de tudo que todo mundo gosta. Márcio, qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje, talvez passando por uma transição profissional, ou retomando os estudos, ou começando, passando por muitas reprovações, privações, dificuldades? Qual conselho você daria para essa pessoa ser imparável, para essa pessoa não desistir? Eu acho que é isso, é não desistir. Eu acho que cada um vai descobrindo os seus caminhos. Mas se você desistir, você não vai ter caminho a seguir. Né? Tem momentos que dá desânimo? Tem momento que a gente bate um desânimo. Estou cansado, porque vida de concurseiro é cansativa. Eu digo, estudar para concurso é muito mais cansativo do que trabalhar, por exemplo. Né? Estudar é mais cansativo. Estudar é mais cansativo. Né? E não, mas você vai aquele estudante que você cumpre mesmo. Tem gente que passa lá e fala, estudei tantas horas, mas se você for ver
como é que eu diria, horas líquidas, que está estudando de verdade, que não está olhando celular, ou olhando TV, ou não está distraído, é muito pouco. Mas estudar de verdade é bem pesado, é bem pesado. Então, eu acho que a primeira dica é essa, não desistir. E ir traçando caminhos, aprendendo com os mais experientes, né? Aprendendo com aqueles que já estão aí nessa caminhada. Então, às vezes, a gente fala assim para as pessoas, faça muita questão, né? Você tem um site de questão do GRAM aí com muita questão, faça muita questão. As pessoas, não, eu quero adiantar o conteúdo. Não vai adiantar você correr com conteúdo se você não ficar retendo. Então, faça muita questão. Avança aos poucos, mas tenta manter o que você tá aprendendo, né? Na hora da prova, você vai fazer questão, né? Aí outra coisa assim que as pessoas acham que é perda de tempo. Eu falo assim, faça redação, né? Faça redação. As pessoas, não, mas vou fazer. Aí você fala, fez redação? Não fiz. Eu tenho que... Sabe, são coisas que as pessoas fazem em corpo mole, porque vai lá, não, eu escrevo bem. Não é escrever bem é diferente de você fazer uma redação para um concurso. É muito diferente, né? Vai te ajudar? Vai. Mas você tem que treinar aquilo ali, né? A outra coisa que eu falo, pessoal, faça prova. O seu maior treinamento é tempo de prova, ali na sala de aula. É fazer a experiência de controlar o tempo, de conseguir fazer a tua dissertação e fazer uma boa prova com aquele tempo curto que você tem. Até saber assim, o que eu vou deixar em branco aqui que não vai dar tempo. Fazer as opções certas, né? Fazer as opções certas. Tudo isso, eu acho que vem da experiência. Então, eu acho que fazer prova é fundamental. Fazer prova. E no horário de estudo, fazer muita questão, fazer revisão. As pessoas... O comum de quem está estudando é o seguinte, é querer avançar com o conteúdo. Eu assisti todas as videoaulas. Estou pronto. Não tá. Sinto muito, não tá. Se você só assistiu as videoaulas, não fez questão, não treinou dissertação, não tentou desenvolver alguma coisa em cima daquilo, você não tá. Você não retém, você retém pouco ali. E quando você está fazendo questão, né, você está retendo, você está aprendendo o que eles cobram, sabe? E aí a perseverança mesmo, de olha, deu errado hoje, amanhã vai dar certo. Olhar e falar assim, poxa, eu tenho condições hoje, né? Eu falo assim, eu tenho condições hoje de fazer um concurso do TCU. O TCU é um dos concursos, né, na minha opinião, mais difíceis e mais visados. Aí eu falo assim, eu estou começando hoje, será que eu tenho condições de fazer um concurso do TCU? Não é melhor tentar um menorzinho, garantir ali o meu salário pequenininho ainda, mas ir galgando, eu mesmo ter condições de investir, pagar o GRAM, comprar um livro, fazer aquilo que é necessário. Então, eu acho que esse passo a passo ele é fundamental. Sim. Né? E, né, é lógico, assim, eu acho que as coisas têm que ser equilibradas. Para mim, foi fundamental eu ter mantido, mesmo no tempo mais intenso de estudo, eu ter mantido minha vida de espiritualidade, ter mantido minha vida de atividade física, porque isso tudo, a gente às vezes faz algumas coisas que a gente acha que está perdendo tempo, mas não está ganhando. Porque ele te dá condições de você fazer melhor as outras coisas. Nesse percurso foi interessante porque algumas mudanças assim surgiram. Eu sempre me lembro do concurso do TJDFT. Como eu disse, eu fiquei em 21º, né? E outro dia eu fui consultado extraoficialmente, porque a lista que eu fiz, que eu sou aprovado, é a de segurança da informação, e essa lista chamou poucos, né? Foram chamados poucos ainda. A lista de análise de sistemas já tá em 50 e poucos, né? A minha não chegou em 21º ainda. Eu fui consultado outro dia e eu estava lembrando assim, falei, esse concurso aqui foi um que eu fiz assim foi o primeiro concurso de tribunal que eu fiz. E aí, na época, ele exigia uma pós-graduação, né, em segurança da informação. E eu escolhi, eu falei, eu quero fazer do tribunal. Meu objetivo naquele momento era o tribunal. Aí eu escolhi, falei, vou ter que fazer uma pós. Aí, na época, eu fiz a pós do GRAM, né? A pós de segurança da informação, na época coordenada, não sei se ainda está coordenada por ele, pelo professor Josas. E era um momento, nesse momento minha oração, meus estudos era cuidar da minha irmã, né? Então, mas foi uma coisa muito bacana, porque eu senti falta
eu senti falta. Eu falei, poxa, interessante, eu reclamei esse tempo todo, tô cansado de estudar. Mas na hora que eu fiquei parado um tempo, eu senti falta daquilo. Você pega o ritmo, né? Você pega o ritmo, tem uma rotina, né? Muito bom. Márcio, parabéns pela história, pela superação, pela dedicação. Foi um prazer conversar com você, conhecer um pouco mais da sua trajetória. Obrigado pela confiança aqui no GRAN. E conte com a gente aí para os novos desafios, novos voos que você precisar. Tá certo, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Como eu falei lá no começo, né, é uma alegria conhecê-lo mesmo, né? Eu acho que assim, eu sempre tive muito forte aquela chamada que vocês faziam lá, né? O GRAN mudando vidas, né? Eu já acho que a minha vida de alguma forma foi mudada também com esse apoio, e eu acredito muito nisso, que a gente consegue mudar vidas, dando oportunidade para as pessoas de elas fazerem e botarem em prática o potencial que elas têm. Muito obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário. Também siga o nosso canal, acompanhe todas as novas entrevistas que saem semanalmente há mais de 5 anos, 6 anos na verdade, às quintas-feiras às 19 horas. Clique aí no sininho para receber em primeira mão. E, se você preferir, você também pode nos acompanhar pelo Spotify. Todas as entrevistas estão lá em formato de áudio para você escutar quando quiser. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.